A chave para a valorização. Duas coisas, 2 pontos. Quais são? Conhecer e entender. Vamos ao versículo de Jeremias para saber o que diz o texto aí, o texto sagrado. Deus diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Veja só, 2 palavras, entender e conhecer. Que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, Deus fala que essa é a glória, deve ser a glória de cada um. Ninguém deve se gloriar pelo seu dinheiro, pela sua fama. Ninguém deve se gloriar na sua força. O rico não deve se gloriar na riqueza. O sábio na sua sabedoria. Os poderosos no seu poder. Nada disso. Mas a glória tem que ser em entender e conhecer a Deus. Bom, se nós procurarmos essas 2 palavras no dicionário, elas serão sinônimas. Nós vamos encontrar que entender e compreender entender e conhecer, parece que tem o mesmo significado. Mas, às vezes, não significa que tudo aquilo que o dicionário fala seja tudo aquilo. Pode ser mais alguma coisa, não é? Embora as palavras sejam sinônimas em alguns pontos, mas também há uma diferença entre uma coisa e outra. Porque, senão, Deus não teria colocado dessa forma. Bastaria Ele dizer, me entender. Ou então, me conhecer. Mas Ele colocou as 2 palavras, me entender e me conhecer. Bom, como é que nós podemos... Eu estava a pensar sobre isso. Sobre essa questão de conhecer e de entender. Às vezes você pode conhecer uma pessoa. Você conhece. Você sabe como ela é. Você conhece as qualidades e conhece os defeitos. Você conhece aquela pessoa. Isso é uma coisa. Mas você entende essa pessoa? Então, nós conhecer a Deus. Então, nós conhecemos um Deus que é justo, um Deus poderoso, conhecemos a palavra dele. Mas consegue entender a forma dele agir? Consegue entender? Então, às vezes, você compreende os defeitos, você conhece os defeitos do marido, conhece os defeitos da esposa, conhece os defeitos dos filhos, conhece os defeitos das pessoas, do patrão, mas consegue entender. Entender. Porque, veja bem, vamos trazer para nós que somos pastores. O que Deus diz para o pastor? Veja só como fala em Provérbios 27. Procura conhecer o quê? O estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Significa dizer que tem que conhecer como está a ovelha e depois tratar daquela ovelha, cuidar dela, que é pôr o coração, entender a dor da ovelha. Você pode muito bem conhecer o que a pessoa passa, mas pode não entender. E se você não entende, você vai deixar de ajudar, você vai até julgar, você vai criticar. Quantas vezes pessoas dizem assim, meu marido não me entende. As mulheres costumam falar muito isso. Você não me entende. Ele conhece a esposa. Mas ela diz, você não me entende. Da mesma forma, ela conhece o marido, mas também não entende. Porque se um entendesse o outro, talvez pudesse evitar certas coisas. Que às vezes tem coisas, igual no relacionamento, que a própria pessoa já percebeu uma certa situação que ela está triste.
Se o outro lado entendesse aquele momento, se entendesse, talvez tivesse uma outra atitude.